Boa noite a todos. Hoje, o capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora. Vale lembrar a todos os irmãos do Centro Espírita Caminho da Verdade, estão com as atividades todas as segundas-feiras, a partir das 20 horas, com a exposição do Evangelho segundo o Espiritismo, na mesma sequência de capítulos. E os estudos de quarta-feira, sextas-feiras e o encontro de jovens aos domingos. Todos estão convidados. Vamos fazer uma prece solicitando auxílio aos amigos espirituais para que nos assessorem e que possamos entender as mensagens redivivas do Mestre Jesus através do seu Evangelho. Possamos entender esse mecanismo da elevação moral, da caridade, da paciência, da indulgência e do perdão. Rogamos a vós, Espíritos, mensageiros de luz, que abençoe a cada um de nossos irmãos, dando-lhe esperança, atendendo os mais sinceros pedidos. Capítulo 20, Trabalhadores da Última Hora, é um capítulo enigmático, de várias interpretações. Nas pesquisas efetuadas, observamos as interpretações dos mensageiros da espiritualidade, do Espírito Constantino, por exemplo, que Kardec já enumera logo na sequência com as mensagens dos Espíritos. Em Mateus, essa parábola que está em Mateus, no capítulo 16, de uma parábola, aqui a parábola servia de ensinamentos para que pudéssemos entender as mensagens de Jesus. Jesus, inteligente, didático, como era, e saberia que ecoaria nos séculos e séculos e que estaríamos debruçados para entender ainda o seu mecanismo de inteligência e de mensagens, que serviria em todas as fases da humanidade. A seguinte proposição: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de aliciar trabalhadores para trabalhar em sua vinha, tendo acertado com os trabalhadores que eles teriam uma moeda por jornada, e os enviou à sua vinha. Saiu ainda na terceira hora do dia, tendo visto outros que estavam na praça sem nada fazer, lhe disse: ide vós também, vós outros, para a minha vinha, e vos lhe darei o que for razoável. Nessa continuidade de narrativa dessa parábola, ele foi na sexta hora, na nona hora, na 1ª hora, levando trabalhadores, ou seja, saiu de madrugada, contratou os trabalhadores para sua vinha e acertou com eles uma moeda. Vamos arredondar R$100 hoje, nossa posição. Muito bem, todos contentes, precisando de trabalho, foram trabalhar e acertaram isso. Mas o dono da vinha, percebendo ainda que poderia ter mais trabalhadores à disposição, foi na segunda hora e encontrou mais pessoas que estavam esperando o trabalho. Na nona hora também. E na 1ª hora, poderíamos dizer, entre 4 e 5 horas da tarde. Se o trabalho ia até às 6, na época. Então ele foi lá por volta de 4, 5 horas da tarde e achou mais trabalhadores que estavam lá aguardando ser contratado, e os interpela: vocês não estão trabalhando? Por que não estão aí parados? Nós estamos aqui desde cedo, mas não fomos contratados ainda. Estamos aguardando. Então, ide vós também para a minha vinha, que eu lhe pagaria o que for necessário. Tudo bem. Chegado, os trabalhadores que já estavam trabalhando ficaram todos contentes. Opa, o trabalho vai render, chegou mais gente para trabalhar. E na hora do acerto de contas, o senhor da vinha chamou o seu pagador e para que fizesse os pagamentos devidos aos trabalhadores que estavam na vinha. Olha, começa pelo último e paga a todos eles uma moeda, ou seja, R$100 cada um. Depois paga os últimos que chegaram e depois vai pagando até chegar nos primeiros. Os primeiros que chegaram às 6 horas da manhã, olhando aquilo que os últimos que chegaram, receberam R$100, se entreolharam e falaram: peraí, se eles estão ganhando R$100, nós vamos ganhar muito mais, porque nós estamos aqui desde cedo. E qual a surpresa deles? Ganharam mesmo R$100.
Aí iraram, ficaram revoltados e foram falar com o senhor da vinha. Como que não é justo o que o senhor está fazendo conosco? Nós chegamos aqui 6 horas da manhã, aguentamos o peso do sol, do calor, trabalhamos e eles estão recebendo a mesma quantia que nós? E o senhor da vinha, o que nós combinamos quando nós o contratamos? R$ 100? Então, aqui é o seu, nós combinamos R$ 100. Você não estava feliz na hora da contratação? Não é lícito fazer o que eu quero, se a vinha é minha? Por acaso eu sou bom e o seu olho é mau? Vai e segue a sua vida. E assim a parábola termina: os últimos serão os primeiros serão os últimos. Aí vem falar da paga, do mérito. Quando nós entendemos esse capítulo, Jesus coloca para nós o espírito de solidariedade, de igualdade. Porque se nós analisarmos pelo ponto de vista dos trabalhadores, eles não estavam na casa dormindo até as 4 horas da tarde. Eles saíram igualmente a todos com o seu marmitinha e foram lá esperar o trabalho desde as 6 da manhã. Só que não tinha quem os contratasse, mas eles estavam à disposição desde a primeira hora do dia. E a necessidade desses que foram contratados por último não é diferente da necessidade dos que foram contratados. Os primeiros que foram contratados, R$ 100 já daria para ir para casa, pagar as contas e, enfim, adquirir suprimentos. E os últimos, quais as necessidades deles? Os que já estavam logo às 6 horas da manhã trabalharam tranquilamente, sem o desespero de aguardar ser contratado ainda, no medo de voltar para casa e não ter nada para levar para comer. Eles ficaram nessa dependência, esperando, mas todavia estavam a postos, esperando o momento certo para o trabalho. Mas aí que entra a questão dessas interpretações. São várias vertentes. Por que eles ficaram tão bravos? Porque se nós analisarmos bem, perguntamos para todos, né? É justo? O que chegou às 6 horas da manhã, trabalhou até às 6 da tarde, ganhar R$ 100, ou que chegou 4 ou 5 horas da tarde, ganhar o mesmo R$ 100, você acha justo? No primeiro momento eu falei, não, mas não é justo, nós trabalhamos o dia inteiro, por que eles vão ganhar mesmo que a gente? E aí que fala, nosso olho é mau. E tem um artigo na BBC, e que a Nete Guimarães fala em uma de suas palestras, do Dr. Hataki. Deixa eu pegar minha cola aqui para lembrar o nome dele, porque o nome dele é mais complicado. Hiteniko Takahaki. Ele tem um artigo na BBC News, de 2018, aonde eles descobriram uma doença grave que assola a humanidade e que é uma doença totalmente anônima, não se encontra, dificilmente quem assume essa doença e dificilmente se combate. E essa doença é tão grave que ela desordena todos os nossos sistemas neurológicos e provoca vários sintomas de tristezas, depressão. Qual é a doença que eles descobriram? Numa área do cérebro, na área central do cérebro, onde também é comandador, a inveja. Fizeram várias pesquisas e descobriram que a inveja é uma doença que assola a humanidade e uma das mais graves. E aí o invejoso, ele sofre, porque quando a inveja é mais controlada, ele só tem uma tristeza pelo sucesso dos outros. Mas quando ele aumenta essa inveja, ele produz uma ocitocina, que é das pesquisas que ele nos fala, que reduz a dopamina, a serotonina e desequilibra todos os processos neurológicos, neurotransmissores do organismo. E aí
ele começa a perder a significação da vida. Ele começa a ficar triste, porque o invejoso, ele é triste. Porque um exemplo que a Nete conta nas suas palestras, com muito sacrifício comprou um carro zero, está cheirando novo, colocou na garagem, está feliz da vida, com muitos projetos. Mas no dia seguinte ele descobre que o vizinho dele comprou um outro carro mais potente, mais moderno, mais completo, melhor que o dele e mais barato que o dele. A inveja nesse caso. Então a inveja nesse caso complica, porque perdeu toda a graça, ficou totalmente revoltado. Como que pode ele conseguir melhor? Nessa pesquisa que a NET fez, ela vem nos dizer que a inveja, as fases da doença, a inveja mata a sua alegria, a sua felicidade. Ela prejudica as outras pessoas sem justificativa. Gera culpa dentro de você. Nessa pesquisa também, a inveja gera mais sofrimento. E se for maior ainda a inveja mais avançada, se torna agressiva. Tem impulso de machucar, comentários ácidos que prejudicam as pessoas, prejudicando-as. Depois que a pessoa se prejudica, a gente sente um prazer. Tá vendo? Bem feito. Comprou aquele carrão zero, mas já conseguiu arranhar a porta, já bateu. É como a história aqui, a história do vagalume e da serpente. O vagalume passeando muito tranquilo no seu habitat, perto do banhado, e a serpente começou a perseguir e tentava perseguindo e tentando dar bote, tentando pegar o vagalume corria daqui, corria dali e não via saída. Aí ele parou e falou: peraí, o que está acontecendo, dona serpente? Eu faço parte da sua cadeia alimentar? Não. Eu fiz uma coisa para você, te prejudiquei? Não. Mas por que você está querendo me comer? É seu brilho que me incomoda. Então, às vezes, nós temos a tendência de nos incomodar com o brilho dos outros. Isso acontece muito no meio profissional. Quando sabemos que um ganhou um bônus a mais que a gente, ou ganhou um salário maior que a gente, e a gente tendo muito mais merecimento, quando entra um funcionário novo, ou quando entra um tarefeiro novo na casa espírita. Pô, eu estou com 20 anos, o cara começou ontem, está com 2 anos, já está tendo posição de destaque. Quem ele pensa que é? Nós temos muito mais direito que ele. E a gente não vê o outro lado. A questão dos trabalhadores da última hora, quando eles ficam revoltados com o grande senhor da vinha, na verdade eles estavam com inveja, porque eles ficaram com inveja deles ganharam R$100 e trabalharem pouco. Mas não viram a necessidade do outro, não teve o espírito de solidariedade. E a inveja é muito complicada, nós temos inveja no dia a dia. Quando, às vezes, esses comentários mesmo, a pessoa está bem. A rede social é uma coisa interessante. Facebook hoje é mais atiçador de inveja. Tá vendo? Reformou a casa, com carro zero na garagem, até há pouco já estava assim assado. Tá vendo como ela emagreceu? Deve estar doente. Não pode ser melhor que a gente. Nossa, tá vendo na praia lá? Mas continua gorda, continua assim, continua assado. E a gente sempre vem com essa inveja, e a gente começa com essa inveja que vai aguçando dentro da gente, vai sufocando a capacidade de felicidade da gente. E aí vai atiçando em nós uma tristeza incontida. E quando nós conseguimos nos vingar sem motivo, a pessoa não tem motivo nenhum da pessoa, dá-se um prazer mórbido. E aí as conquistas as nossas conquistas que nós já temos, as coisas que nós conquistamos, as coisas que nós temos, começam a perder o sentido. Porque a gente sempre se espelha no outro que é melhor. Porque eu faço a palestra assim assado, mas fulano, eu morro de inveja dele. Porque eu consigo fazer isso, fazer aquilo, mas aquele faz muito melhor. Em competições, tudo. Então a inveja faz parte da nossa vida. E para a gente conter essa inveja, nós temos que ter antídotos contra isso. É ressignificar nossa vida. É ter mais compaixão. Olhar ao nosso derredor.
Vê que quanto beneficiário nós somos. E quando amar o próximo como a nós mesmos, como demanda o Cristo, amar o próximo é ser feliz com a felicidade de outrem. Não ficar com aquela raivinha. Tá vendo? Conseguiu. Mas passou naquela faculdade, mas também. E aquela vontade de falar, mas aquela faculdade michuruca. Em vez de elogiar, em vez de ficar feliz pela felicidade dos outros, não, nós temos isso conosco. Isso ainda nós temos que aprender muito. Essa é uma das fases que dá para interpretar dessa parábola também, que eles ficaram totalmente invejosos, ficaram raivosos, ficaram irados. Se eles puderem sair da vinha ali, eles vão pegar os que trabalharam 1 hora só e talvez dar uma repreensão ou até roubá-lo. Como que se trabalha 1 hora e ganha 100 reais ou não? Por isso que quando Jesus traz para nós os ensinamentos, esse espírito de solidariedade, é para que nós possamos nos agradecer tudo, ser grato, ter gratidão, compaixão de tudo que nós temos e ser feliz pelo progresso dos outros. Minha esposa estava mostrando para mim na rede social, um amigo nosso que está morando em Curitiba, olha que casa bonita dele. Sabe que deu uma pontinha de inveja? Mas aí que a Nete Guimarães fala dentro de suas palestras e que é recomendado, nós primeiro reconhecer nosso erro. Primeiro é como um dos preceitos dos alcoólicos anônimos, primeiro é reconhecer que é alcoólico. Porque não adianta fazer fisioterapia se você não reconhecer o seu... Então nós que estamos na doutrina espírita, primeiro reconhecer os nossos defeitos. Mas peraí, tá errado? Tá vendo? Fulano foi mandado embora. Ele estava ganhando bem, né? Tá vendo? Bem feito agora, vai ver só. Por que isso? A gente fica contente com o insucesso dos outros. Agora, quando nós sabemos coisas boas de pessoas, a sabedoria dos antigos, eu lembro muito da minha mãe. Olha, tudo que está acontecendo de bom para você, fique entre você. Compartilhe só com quem você tem certeza que te ama. Quando você está na iminência de fazer algum negócio muito bom na sua vida, alguma mudança, alguma coisa, só conte depois de tudo concretizado. Porque ela tinha razão, faz parte. É uma luta muito grande entre nós para controlar nossos ímpetos. Se nós não controlarmos a nossa inveja, nós vamos ter muita tristeza, e essa tristeza gera dor, e nessa tristeza gerando dor, gera depressão, e aí gera falta de alegria nas coisas que nós já temos, perde a alegria, e ainda num processo de depressão muito grande. Então essa é uma das interpretações que o Evangelho vem nos trazer acerca desse capítulo dos trabalhadores da última hora. No capítulo que Kardec expõe para nós através da mensagem dos Espíritos, vem propor também a outra mensagem dos trabalhadores das eras da humanidade, desde Moisés, os profetas, lógico, antes de Moisés, Abraão, os profetas, Moisés, João Batista, Jesus, os intelectuais e os mensageiros na Idade Média, e depois a grande revelação da doutrina espírita. Então são trabalhadores que vêm. Haroldo Dutra fala que nós estamos hoje sobre os ombros de gigantes, que construíram tudo para nós estarmos hoje aqui com a intelectualidade a toda prova, com a tecnologia, com informações, nós não mal imaginamos como é que era viver há 3.000 anos atrás, na época de Moisés. Podemos fazer muitas críticas, mas como era viver naquela época? Moisés, a todo custo, conseguiu erradicar o culto ao bezerro, ao culto aos vários deuses, e trazer a ideia do Deus único. Ali ele estava construindo o grande alicerce do grande edifício da moral da religião que leva a Deus. E o advento de João Batista preparando a humanidade para que o nosso grande governador, Jesus, que maravilhoso, ele sabia de tudo isso.
Ele sabia que a humanidade perecia. Aí ele veio até nós, trabalhou conosco, e seus mensageiros, seus apóstolos, quantos cristãos morreram por testemunhar a verdade de Cristo? Vieram construindo. Quantos e quantos morreram nas cruzadas? Quantos morreram queimados? Para que nós hoje possamos ter a liberdade, a paz e a tranquilidade de falar da mensagem rediviva do Mestre. Eles construíram a base e o alicerce. Hoje nós estamos na cúpula, estamos terminando o telhado. Por isso que alguns dos espíritos trazem para nós que os espíritas são os trabalhadores da última hora. Mas tem uma ressalva: os bons espíritas, e nós somos bons espíritas. Nós estamos conseguindo controlar nossas más inclinações, estamos fazendo de acordo com os preceitos, como manda, que fora da caridade não há salvação, a caridade num sentido mais amplo. Então, quando nós entendemos a mensagem de Jesus, entendemos a mensagem que Kardec traz para nós de uma maneira tão pedagógica e fácil de entendimento, é maravilhoso estudar, é revelador. A gente consegue se posicionar. Então, quando nós conhecemos a nós mesmos, quando nós admitimos nossos erros, é mais fácil trabalhar essas más inclinações. E aí nós teremos uma vida mais equilibrada. Aconteça o que acontecer. A Madre Teresa de Calcutá traz uma mensagem muito linda, que quando você pode ter tudo, intelectualidade, conseguiu tudo na vida, mas acabou perdendo tudo, perdeu o prestígio por fofoca, por incoerência. E ela pergunta: se estava fazendo, não se preocupe, é entre você e Deus, não é entre você e eles. Então tudo que nós fazemos é entre nós e Deus. Quem tem para essa conta é nós e Deus. Então, não sabemos a equidade da justiça divina. Por que beneficiou fulano? Por que ele está naquela posição e eu não estou? Mas a gente já olhou para trás? A gente já viu quantas pessoas estão precisando da gente? Quando a gente começa a estender a mão, a ajudar as pessoas, nós controlamos a nossa inveja. E ainda controlamos nosso orgulho e a nossa vaidade. Então, essa mensagem que tem essas interpretações dos trabalhadores da última hora, podemos elencar esse episódio. E os espíritos nos falam: bons espíritas sois os trabalhadores da última hora. Porque é uma doutrina que veio revelar, veio tirar o véu, veio nos dizer a vida após a vida, a multiplicidade de existência. Quebrou-se todos os mistérios. Hoje nós entendemos. Hoje não podemos nos fazer de arrogados mais. Sabemos o nosso destino, baseado nas nossas atitudes de hoje. E que possamos balizar nossas atitudes sobre os olhares, sobre os conselhos do Mestre Jesus, elencados no Evangelho segundo o Espiritismo, que nos abre os olhos e aponta nossos defeitos. Nós temos que fazer uma viagem dentro de nós e descobrir no que eu estou errando, no que eu estou pecando, por que eu sinto inveja, por que eu sou muito orgulhoso, por que estou sofrendo. Será que o sofrimento é nós mesmos que causamos? Para nós mesmos? Estou infeliz porque o outro está feliz? Isso não é ser cristão e não é ser espírita. Vamos trabalhar isso em nós. E a doutrina espírita está com os livros abertos. A casa espírita está com a casa aberta para que possamos estudarmos juntos e vencer essas más inclinações, para que possamos receber a mesma paga da vida futura. Muita paz a todos.